Fala aí pessoal, beleza? Então, nesse vídeo eu quero falar como que eu consegui sair de uma Paraty 88 e consegui comprar uma Palio Weekend 2004-2005. Então, o que acontece? Normalmente, carro que eu compro é mais para trabalho, então tem que ser carro mais ou menos nesse formato. Perua, carro grande, espaçoso. E o que acontece? Se eu não me engano, em 2020, 2019, eu estava trabalhando com um sócio, né, na época, material de venda e tal, só que a nossa visão não estava batendo. E aí eu fui e abri para poder trabalhar para mim. E aí eu fui e comprei uma Paraty 88. E aí na época eu paguei, se eu não me engano, acho que foi 6.200. E aí comprei o carro era a Paraty 88. Pô, o carro eu gostei bastante, a Paraty quadradinha, não tinha gás. Só que o carro era 1.8 e para quem conhece sabe, o carro ele acaba bebendo um pouquinho mais. E eu fui, coloquei gás, mas pelo fato de trabalho. Eu acho que eu fiquei, como eu falo, eu não estou anotando muitas coisas, falando mais pelas minhas experiências, a mesma coisa que aconteceu comigo. E eu fiquei, se eu não me engano, acho que foi um ano com o carro. Vou botar final de 2021, lá para outubro, na época que ia começar o movimento. Eu fui para casa da minha namorada, parei o carro na entrada da casa da minha namorada, subi, dormi. No dia seguinte, o carro já não estava mais lá. Só que uma coisa que me deixou tranquilo foi que a minha namorada na época ficou me perturbando para poder botar um seguro. Eu falei, pô, o carro é antigo, botar seguro e tal, pererê. Aí eu paguei 6.500, 6.200 no carro. E aí depois vou até botar a foto dele aqui. Paguei 6.200 no carro. E aí paguei em torno de mais um dinheiro para poder fazer cabeçote, porque na época que eu peguei o carro não, na correria, tal, pererei, e normalmente eu sempre pego o carro na correria, e acaba que até o segundo carro que eu peguei também, que eu vou falar aqui no vídeo, acabou que eu tive uns estresses também de mecânica com ele, entendeu? E aí acabou que eu comprei o carro, por exemplo, 6.200, tive que fazer cabeçote, perdi um dinheiro, e depois disso eu comprei o carro para trabalhar e o carro ficou parado e eu trabalhando de ônibus. Aí foi indo, e aconteceu do fato de antes do carro ter sido furtado, eu coloquei o gás e eu não sabia que gás era acessório, então você tem que fazer um seguro à parte, eu não sabia. E aí eu fui, o carro foi furtado, eu tive, como eu falei, minha namorada na época ficou me perturbando, bota um seguro e tal, pererei, o carro antigo, o carro tá bonitinho, e muitas pessoas crescem o olho e tal, pererei, então bota o seguro. Eu falei, beleza, eu botei o seguro. Aí eu fiquei um tempo e o carro foi furtado, né? Aí beleza. O carro foi furtado e todos os trâmites e tal, pererê. E aí eu voltei a trabalhar com um antigo sócio que eu tinha. E aí foi indo, as nossas ideias não estavam batendo, eu novamente abri e voltei a trabalhar, aí indo para os lugares de trabalhar de ônibus e tal, pererê. E aí saiu o dinheiro do outro carro, né? Só que na época eu não tava com uma reserva. Então saiu, se eu não me engano, 6.500, que era a tabela FIP dele. E eu continuei pagando gás, porque eu passei o gás no cartão. Então, tipo, duas parcelas que eu tinha pago de gás, eu passei o gás em 10 vezes. O gás na época foi 2.100, então ficou em torno de, sei lá, 220, entendeu? 210, 250, mais ou menos isso aí, porque quando você passa no cartão entra uma taxa, né? E aí me roubaram o carro e furtaram o carro e eu ainda continuei pagando gás. E aí fechado essa parte da Paraty 88, eu fui trabalhar com a pessoa, não deu certo, abri e fui trabalhar só eu e minha namorada. E aí eu fiquei um período de, se eu não me engano, final do ano, né, que normalmente é a época que tem movimento, até início do ano, trabalhando para poder fazer dinheiro, para poder pegar um outro carro. E aí o que aconteceu? Trabalhei, aí inteirei mais ou menos com o dinheiro que tinha saiu o dinheiro do outro carro, eu investi, sobrou um restante, aí fui fazendo assim e tal, e comprei um outro carro, comprei uma outra Paraty. Só que aí já era uma Paraty um pouco mais nova, já era uma Paraty 97. E na mesma situação, era um carro de coroa, entendeu? Um carro de um senhor. Só que o carro ele já veio já também com alguns problemas, só que como eu
como eu falo, eu preciso do carro para trabalho, então normalmente ou eu tenho que falar com o mecânico e tal, e às vezes normalmente o mecânico não consegue ir comigo porque eu preciso para a hora. Tô ali, vi uma oportunidade que a princípio na minha visão é oportunidade, eu vou e fecho. Aí eu vi o carro, gostei do carro, carro espaçoso. Esse carro já veio na época já veio com gás de 16 metros, uma Paraty também 1.8, mas já veio com gás. E aí ela era Paraty, vou botar a foto dela aqui, a Paraty 97, que a gente chama Paraty bolinha. Então eu tive a Paraty quadradinha, tive a Paraty bolinha. E também um carro bom para trabalho, me levou para diversos lugares, só que já começou da mesma forma. O carro parou, eu peguei o carro para trabalhar, trabalhei com o carro durante um período baixo, durante um período bem pequeno, e levei o mecânico de minha confiança para poder fazer as manutenções, e ele identificou de novo que deu problema de cabeçote. Já aí eu fui, mesma coisa, aí trabalha, passa no cartão, aí paga a mão de obra e tal, perderei aquela correria de sempre. Aí terminei, paguei o carro ficou um tempo parado porque o mecânico trabalhava empregado e os finais de semana pegava o carro, então no final da noite pegava o carro para poder mexer e me entregar o carro, né? Aí eu trabalhando, mesma coisa, trabalhando na correria, aí daí eu já comecei sozinho. Aí trabalhava normalmente no sinal cedo, e aí às vezes tinha que ir para um evento, alguma coisa, e aí minha namorada. E aí foi indo até, isso aí deve ter mais ou menos uns 2 anos. Até que eu consegui, peguei o carro, né, e consegui a trabalhar cedo, aí pegava uns eventos à noite, que aí também foi ralação também, e aí eu conseguia jogar um dinheiro no canto. Aí comecei a jogar um dinheiro no canto devagarzinho, entendeu? Foi indo, aí eu já vi que, tipo assim, o carro era um carro bom, só que aí eu fiquei até meio assim em me desfazer do carro, mas acabou que eu tive que me desfazer. Começou a aparecer muito probleminha, porque o carro, ele era de um rapaz que trabalhava em obra. E aí ele mesmo falou, cara, esse carro, quando ele foi pro Coroa, ele não tava 100%. O Coroa que deu uma mexida nele, deixou ele um pouquinho melhor. E, pô, o carro era um carro, antes de eu pegar para trabalhar, já era um carro para trabalho. E aí o pessoal, tipo assim, levava muito peso e tal, pererê. Aí beleza. E aí eu fui, que deve ter mais ou menos 2 meses. Eu fui e corri num pintor, lanterneiro, para poder ver como que ficaria o carro. Se o carro, pô, seria legal, para poder, se eu conseguiria, tipo, inteirar pouco do meu bolso para poder deixar o carro em dia. Em dia que eu falo, tipo, lataria, porque o carro já tava com fundo já furado, eu já tava instalando. E aí eu fui, conversei com um conhecido, ele foi, me cobrou na época, se eu não me engano, só acho que funilaria, só para poder pintar o carro lá, ele me cobrou, se eu não me engano, em torno de 2 mil. Sei que no final de tudo ia dar em torno de uns 3 mil, de 3 a 4 mil para poder deixar o carro pintado, o pessoal ia fazer a funilaria, entendeu? E aí aparentemente seria mais jogo. Só que acabou que tipo, já tinham outras coisinhas já aparecendo. Até que eu resolvi. Até que eu fui influenciado a passar o carro. E aí minha esposa começou a falar bastante, pô, cara, às vezes está com uma reserva, tem como a gente fazer, então, pô, vamos passar, vamos fazer isso, vamos passar esse carro, entendeu? A gente vê, pô, já tentamos ver ali de uma forma de mexer nele para deixar ele legal pra gente trabalhar e tal, e a gente já viu que dependendo de como for, não vai ficar da forma que a gente quer, entendeu? Dependendo de como for, a gente vende ele mais barato, sempre sendo transparente, conversando com a pessoa, meu amigo, ó, o carro, ele vale X, a gente tá vendendo ele mais barato, mas tá vendendo mais barato por causa disso aqui, ó. O carro tá assim, assado e tal, entendeu? E aconteceu diversas coisas que acabou que eu comecei a perder a vontade de estar com o carro, porque, pô, às vezes ia buscar mercadoria e soltava a marcha. Só que, pô, não era problema ali da marcha, era um vazamento de óleo que tinha um encaixe, aí nesse encaixe ficava soltando. Aí diversas vezes já aconteceu de soltar. Então, pô, você vai indo, aí você mexe naquilo ali, aí dali já dá um problema em outra coisa. É bom que fica novo. Mas você não tem
Tipo assim, você não vai ter, eu vou sair daqui e vou, igual aí, tem um vídeo que eu falei aí, ó. Eu rodei, falei 40, mas não foi 40 km, foi 79, botar aí 80 km. 160 km, 80 para ir, 80 para voltar. Imagine, no meio desse caminho aí, dá algum problema no carro. E o carro, pô, com mercadoria para trabalhar e tal. Falei, cara, vou fazer isso. Aí eu comecei a procurar e botei na minha cabeça. Falei, vou fazer isso, eu vou passar esse carro e vou pegar um carro mais novo. Entendeu? Pra poder, não é nem por fato que eu quero ter um carro mais novo e tal. Não, é mais pelo fato de trabalho e dar uma condição pra gente poder trabalhar, tá entendendo? E aí chegou um belo dia que eu postei o carro, aí até pedi um pouco mais caro, porque eu não queria me desfazer do carro. Até mesmo pelo fato de todo carro que eu pegava vinha com um certo problema, entendeu? E eu já comecei com o mecânico, falei, cara, ver pra quando eu for pegar um próximo carro sair comigo. Ele falou, cara, eu posso estar aí com você, só que tem coisas que tá oculto, irmão. Eu falei, mas aí você vai ter um olhar mais crítico que o meu, entendeu? Eu não entendo, eu entendo de venda, eu não entendo de carro. Mas é aquilo, eu posso lá ver, mas acaba que, tipo assim, muitas coisas eu vou conseguir matar ali na olhada ali, mas tem coisas que tá engatilhado que eu não vou saber, e às vezes você vai ficar chateado. Eu falei, cara, mas aí você já me dá uma noção mais ou menos, entendeu? Então, tipo assim, até o dia que eu parei, falei, cara, vou vender esse carro. Vou vender esse carro, vou botar barato. E querendo ou não, vai me ajudar. Aí o que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo pegar um outro carro que fosse também perua, né? Que fosse também um carro grande para trabalho e que fosse um carro mais confortável, porque imagine você andar em 160 km, às vezes, né? Não é sempre, mas pô, você vai andar 160 km com um carro que é mais duro, um carro que tipo assim não te passa um certo conforto, às vezes você chega para trabalhar já moído, entendeu? E aí aconteceu de eu anunciar o carro, anunciei o carro, aí até apareceu alguns negócios para poder fazer, entendeu? Só que não me chamou a atenção, até que numa quinta-feira, numa quarta-feira, já estava certo para vender para um rapaz que é um cobrador de van, tava certo. Falei, cara, o carro tá assim, tá assado, entendeu, irmão? Não tem para que contar a história, o carro tá todo em dia, parte de documentação, gastei um dinheiro com gás e tal para ele, só que ele falou, cara, eu quero o carro só para poder buscar minha esposa vem do trabalho e eu não quero o carro para ficar rodando para cima e para baixo, eu quero para buscar minha esposa. Falei, irmão, pela forma que tá ali, creio eu que dá para você fazer isso, só que o bom é você vir aqui ver, que eu vou te mostrar, tem bastante podre e tal. Eu passei tudo pro cara. Aí o cara falou, guarda pra mim aí que amanhã eu vou, isso foi na terça-feira, falou que na quinta-feira eu viria buscar o carro. E aí, nesse meio período aí, na própria terça-feira, um cara entrou em contato comigo. E aí, marcou comigo na quarta. Falei, tem um rapaz que tá pra poder comprar, só que aquilo eu não posso segurar, o cara não me deu um dinheiro, não me deu nada pra poder segurar, e às vezes pode acontecer qualquer coisa aí, eu tô segurando ali e perco a oportunidade. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu peguei, falei com o cara, e assim que eu, se eu não me engano, assim que eu tava falando com o cara, eu já tava vendo esse carro aqui. É a Palio Weekend 2004 e 2005. Esse é o modelo Flex, ele é 1.3. E aí eu já tava vendo um carro já. E aí, se eu não me engano, antes de eu vender a minha Paraty, eu já tinha comprado já a Palio. Por quê? Como eu falei, já vem de um tempo trabalhando, de um tempo já reservando um valor. A gente veio de uma temporada que a gente conseguiu trabalhar com carro, então a gente estava com bastante mercadoria, a gente estava com a gente conseguiu trabalhar tranquilo, não foi aquela doideira toda que como sempre estava sendo. Então eu consegui trabalhar de noite, consegui trabalhar de dia, entendeu? Aí agora, mais ou menos 2 meses, ou acho que menos, acho que nem isso, eu consegui trocar. E não foi nem uma troca, eu comprei a Palio, entendeu? E eu com a Palio já tinha colocado na minha cabeça que eu iria vender a Paraty. Falei, então para mim poder me desfazer da Paraty, eu vou ter que comprar logo um carro logo. Aí eu fui e comprei a Palio, que eu tinha visto ela também no anúncio do Facebook e tal. E falei, vou comprar logo e vou colocar minha Paraty para poder vender. E aí, tipo, já tinha anunciado a Paraty e tal, eu tava tipo, meio que certo. Na quarta eu comprei a Paraty,
Foi na quarta. Na terça eu comprei a Paraty. E na quarta eu vendi a... Na terça eu comprei a Palio Weekend. E na quarta eu consegui vender a Paraty. Se eu não me engano foi mais ou menos isso aí. Se não foi no mesmo dia. Se não me engano, acho que eu comprei a Palio na quarta. E na própria quarta eu consegui vender a Paraty. E aí o cara me pagou. O cara veio e me pagou no Pix, tudo certinho. Só que o sistema dele, o sistema de transferência de propriedade não tava batendo. Aí hoje é tudo online, né? Eu falei com o cara, falei, irmão, vou fazer o seguinte, vou te devolver teu dinheiro. Ele mora mais ou menos o que? Bota aí uns 50 km de distância da minha casa. Ele veio, falei, irmão, como eu sei que o problema não é seu, eu sei que o negócio é do sistema, eu vou te dar minha palavra. E amanhã eu vou levar o carro para você, entendeu? Porque a gente poderia até ir no cartório, mas a gente tentou correr para chegar no cartório para poder tentar passar por nome dele, não conseguimos. E aí mesma coisa, passei tudo para ele, irmão, ó, o carro tá assim, tá assado. Ele, não tem problema não, isso eu resolvo. Ele, ó, tá assim tudo, passei tudo, ó, tá assim, tá assado, anda no carro, ver como é que tá, entendeu? E aí no dia seguinte eu já tava com a Palio. E aí no dia seguinte eu fui lá onde ele mora e levei a Paraty pra ele. Então, tipo, eu nesse período aí bota aí de 3 anos, 4 anos, eu tava com uma Paraty 88, entendeu? Na correria também. Aí aconteceu o caso do furto, furtaram o carro, que por mim eu estaria com a Paraty 88 até hoje. O valor que eu paguei no outro carro, dependendo de como for, estaria guardado, entendeu? A Paraty estava bonita, boa para trabalho, mas tem coisas que acontecem que não é do nosso controle, né? E aí, só que com o tempo também é bom a gente estar evoluindo, entendeu? Não é que a Paraty 88, a Paraty 97 seja ruim, mas é bom também a gente ver que o nosso trabalho está trazendo algo de volta pra gente. Por exemplo, poder, às vezes, igual hoje, bater a chave no carro e ir para outro local, um local mais distante, com conforto, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ter em mente. Então, hoje eu estou com uma Palio Weekend do modelo 2004, 2005, 4 portas e tal, entendeu? Percebi que é um carro um pouco menos forte, mas é um carro que me entrega o que eu quero, que me leva para onde eu quero, me traz. É um carro que eu não precisei botar gás, entendeu? Porque o gás, você tem uma partezinha ali que você economiza, mas na hora que você vai trocar o gás, você vai ter que pagar a vistoria, tem que pagar reteste, de 5 em 5 anos você paga o reteste, né? A vistoria é anual. E agora ainda implementaram uma válvula ainda que você tem que pagar. Então só nessa bobeirinha tu vai pagar em torno de uns R$1.000. E aí, tipo assim, eu comecei a perceber que pra mim não era jogo ter mais um carro a gás. Eu falei, vou comprar um carro que seja 1.0 não, que meu pai tem um carro 1.0 e é um carro bem mais fraco, entendeu? Mas, pô, vou tentar pegar um carro 1.6. Até que eu achei essa Palio num preço legal. E ele é 1.3, então ela fica no meio termo. A gente sente um pouco, né? Porque pô, você andando num carro 1.8 e você ir para um carro 1.3, você sente um pouco, mas o carro entrega o que eu quero. E o que eu quero é ter uma certa... eu quero trabalhar distante e ter um certo conforto. Porque já chegar para trabalhar já moído fica difícil. Então, botar aí nesses 4 anos, então mais ou menos isso. Saí de uma Paraty 88, peguei uma Paraty 97 e agora eu consegui comprar uma Palio Weekend sem me apertar, sem estar apertado. Por quê? Porque eu fiz as coisas pensado. Eu fiz as coisas pensando dessa forma. Eu falei, ó, na minha cabeça, até me precipitei em ter comprado o carro antes, mas por uma forma de me empurrar. Falar, cara, eu vou fazer isso porque senão eu não iria me desfazer do outro carro. Só que eu tava na minha mente o seguinte, eu vou vender a Paraty, vou pegar esse valor, vou inteirar com o que eu tenho guardado e vou comprar um outro carro, entendeu? Já era isso que eu tinha em mente. Até mesmo para mim não precisar ficar, vou pegar, vou arrancar um dinheiro da conta, vou fazer assim, vou fazer assado. Só que, tipo, eu vim com isso em mente, não, vou passar esse carro,
entendeu? Dependendo de como fosse, caso a pessoa quiser, porque muitas pessoas, pô, tá com carro, mas precisa de um dinheiro, não quer ficar a pé, falei, vou dar minha Paraty e dou um dinheiro de volta para ver o que a pessoa acha e tal. Só que no caso ali o cara não aceitou, não tinha interesse, e eu falei, então vou fazer isso então, vou passar logo a Paraty e vou pegar essa Pariquém, entendeu? O vídeo de hoje é esse, entendeu, pessoal? Gostou? Curte aí, comenta, compartilha e vamos pra dentro. Valeu!